Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse ICO Series. E essa nossa temporada, eu digo que essa é uma temporada sem fim, né? Porque nós falamos sobre carreira. E carreira, cada um constrói de uma maneira, tem experiências diferentes, segmentos diferentes, e as histórias, por consequência, também são diferentes. Só para quem não me conhece, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pelo ICO, e o ICO é uma prática de boutique global que existe para fornecer para o C-Level mentoria estratégica quando os executivos estão passando por fusão, aquisição, por novas posições, planejamento de sucessão ou fatores econômicos, tecnológicos e geopolíticos influenciando nos seus negócios. Quando há transição planejada ou não, saídas das organizações planejadas ou não, o ICO fornece consultoria especializada. Este público ele merece um atendimento diferenciado. Rapidamente, a LHH é uma empresa de capital humano que está presente em todos os momentos críticos das organizações e dos executivos, porque nós fazemos transição, fazemos recrutamento, fazemos desenvolvimento de talentos, como acreditamos que os negócios, que as pessoas não são substituíveis, são renováveis, então a gente tem soluções de upskilling e reskilling. Nós fazemos também transição de carreira, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes de acordo com cada público, e também advisory service com framework de liderança, gestão da mudança, competências, cultura. Então, essa é a EDHH, e eu agora tenho o prazer de ter hoje comigo de longa data, não vou dizer quanto, né, porque também vai denotar a minha idade, mas aqui está o Cássio e o Brito, e como a nossa temporada é de histórias, antes até a gente fazer perguntas, eu queria que cada um deles compartilhasse um pouquinho das suas histórias. E vocês que estão aqui nos assistindo, por favor, fiquem à vontade de, através do chat, botar as suas perguntas, que dentro da medida do possível, eu vou fazer as perguntas, tá bom? Ótimo. Quem quer começar? Eu posso começar. Ah, Boa tudo bem. noite, pessoal. Irene, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês aqui no ICO. Carlos Brito, um prazer conhecer você aqui agora. Um prazer enorme estar dividindo com você esse painel aqui. Falar um pouco do começo da carreira, de como a gente construiu a carreira, começando bem lá atrás, né? Anos 80. Eu fiz engenharia lá no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, e sempre me apaixonei por projetos, por participar de coisas novas. Na época da engenharia, o sonho, o que eu estava imaginando para mim era trabalhar no mundo da informática. Era um tema muito novo na época, enfim, tinha muita oportunidade em informática. E por um colega de classe lá da PUC, acabei indo para o Banco Nacional. E realmente foi uma oportunidade maravilhosa, me apaixonei por banco. Na época, Banco Nacional era um banco que estava com administração de executivos brasileiros, mas vindo de uma temporada em Nova York, no Citigroup, no Citibank. Então, era um banco que tinha uma administração muito inovadora, muito moderna. Foi realmente fantástico.
E lá sempre buscando projetos, sempre buscando o novo, sempre buscando participar do que estava acontecendo, das novidades. Um dos temas, década de 80, que começou a dar sinais no Brasil, no mundo até de muito crescimento, foi o tema de meios de pagamento, cartão de crédito. Então, foi a área que eu fiz mais projetos e acabei entrando nessa área lá de cartão. O Banco Nacional era parceiro da Visa, tinha o negócio de maquininha, eu negócio de plástico, né? Tinha adquirência e emissor. Então, fiquei 10 anos no Unibanco, sempre com esse estímulo de buscar o novo e me aprofundei muito em meios de pagamento. É, Acabou virando o Nacional, virou o Unibanco, né? O Unibanco comprou o Banco Nacional, e fiquei 10 anos nessa jornada. Então, foi a minha primeira parte da carreira, muito interessante, 10 anos no Banco Nacional Unibanco. E por gostar de projeto, gostar de coisa nova, eu falei, pô, eu vou para uma consultoria dessas estratégicas que vai ser super interessante. Vou estar a cada hora num projeto novo, num cliente novo. Fiquei numa consultoria que já nem existe mais, Booz Allen Hamilton, por um ano, mas não gostei. Eu gostava mais de estar na execução, no dia a dia. Veio o mundo das .com, montei uma empresa .com, chamava Ideiasnet, fizemos IPO, montamos 17 projetos no Brasil, 17 empresas .com naquela época, no 2000, 2001, até 2004. Mas voltei em 2004. Aquela época era bem difícil você tocar uma .com, não tinha o charme e o glamour de estar numa startup como hoje, não tinha o ecossistema de venture capital e private equity no Brasil, então era tocar uma empresa pequena no Brasil, sem financiamento, sem acesso a investimento. Mas foi muito divertido, aprendi muito. Foram 17 empresas que a gente montou, vendeu algumas, quebrou outras. Foi uma diversão muito grande. E voltei para banco. Fui para o Santander em 2004, de novo em mês de pagamento, e lá eu fiquei 15 anos. E nesse espírito também de buscar o novo, buscar projeto, de estar sempre tentando inovar, entregando resultado, claro, mas sempre tentando buscar coisas diferentes. Irene, eu já estou quase chegando no fim da carreira aqui, era só falar do início, vai até o fim, vai até o Opa, não fim. tem problema, vai até o fim. Aliás, eu, quando te conheci, você estava Santander, né? no Santander, você me convidou para falar sobre carreira, inclusive. É, Verdade. é. Foi bem interessante. Então, no Santander, é, também muita coisa diferente a gente fez lá. Enfim, o Santander era um banco que se fez no Brasil comprando 7 outros bancos. Então, o que eu fiz de integrações, fusões, M&As, até fazer com o Banco Real, lançar a adquirência GetNet, que na época foi uma grande novidade, né? Primeira maquininha que tinha Visa e Mastercard no Brasil, enfim, muitos projetos bacanas, 15 anos. Quando veio o mundo da transformação digital app, eu saí de meios de pagamento, que sempre foi minha paixão, e falei, não, eu quero isso. Eu fui para a área de transformação digital do Santander, com toda a estratégia de app, marketing digital, web, foi muito legal também. Acabou meu ciclo, 15 anos de banco, voltei para essa origem de fintech, aí eu fui para uma fintech super bacana também, chamada Trademaster. Montei, quando ela estava começando a rodar, acabei saindo, tive uma oportunidade de ficar como CEO de uma empresa, de um birô de crédito, mundo de dados, de data,
Também sempre tive a curiosidade para entender de verdade como é que você faz um produto à base de dados, como é que você pega dados e cria valor com ele, né? Cria produto, cria uma inteligência para usar nos negócios. Então, fiquei 3 anos na COD, como CEO, também foi outra experiência muito bacana. Saí, fui para a Local Web, que é uma empresa brasileira, acho que todos conhecem de alguma forma a Local Web por todo o histórico dela, mas ela também há alguns anos abriu capital e fez muitos investimentos. É uma empresa que tem um ecossistema de empresas muito legal e eu fui para lá para montar uma fintech para extrair valor do ecossistema de clientes e negócios que eles têm. É muito divertido, junto com o pessoal da General Atlantic lá fazendo esse trabalho. Depois de montar a fintech, é, acabei saindo e estou hoje na Accenture, que é uma empresa de consultoria, marketing, negócios. Accenture, talvez muitos de vocês conheçam, mas é uma empresa muito, muito legal. Estou muito feliz onde eu estou. E, de novo, hoje acertei uma empresa de consultoria e tenho esse dia a dia sempre próximo de novos projetos, novos clientes. Isso realmente é o que eu gosto. Eu estou muito, muito satisfeito com essa fase. Estou com 60 anos e com a energia de 20 anos por um período do dia, né? Não dá para ficar o dia inteiro com a energia de 20 anos, mas por um bom período do dia eu estou com a energia de 20 anos. Muito feliz. Muito, muito bom, Cássio. Eu posso tirar disso tudo, quer dizer, o que te move, e é importante, né, gente, quando você vê uma pessoa com 60 anos que ainda está super ativo, é estar fazendo efetivamente aquilo que te dá prazer, né? E é estar com um projeto, com o cliente, com aquela adrenalina, e é isso que te movimenta. Estou certo ou não, Cássio? Perfeitamente, É. perfeitamente. Acho que eu não Então, consigo me imaginar fazendo algo boring de novo, fazendo algo chato ou não fazendo nada, né? Então, o caminho é esse, entender sua paixão, ter sua paixão e construir os alicerces para que você consiga seguir esse caminho da sua paixão. perfeito. Ótimo, que exatamente aqui a gente está dando um pouco de trocar experiência com as pessoas, e isso é muito importante, né? Para quem está nos ouvindo, e eu concordo plenamente, quer dizer, eu também tenho 75 e estou aqui ativa, que é porque eu faço aquilo que realmente me brilha os olhos e me alimenta a alma. Brito, desculpe, conversei um pouco demais, agora nós queremos ouvir você, Brito. Que isso, Irene, de forma alguma. Boa noite a todos. Irene, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta. Já tive a oportunidade e estava refletindo sobre isso. Estive aqui quando eu era head de RH, então voltar é sempre muito bom. Cassius, também um prazer. Parabéns pela tua história. Eu acho que o que a gente aprende nessas interações é que sempre tem algo que nos toca e nos inspira, né? Então, ver as mudanças que você fez, eu tenho certeza, que trouxe um impacto para mim e para as outras pessoas também. A gente sempre tira algo interessante e que nos leva a uma reflexão. Vocês vão ver que eu tenho uma história bem diferente, até sob o ponto de vista de segmento, de caminho, de carreira. Eu tomei a decisão de ir para o agronegócio. Eu não tenho história do agronegócio, mas me lembro bastante de uma conversa que eu tive com meu pai, de que a gente imaginava que a agricultura seria algo relevante no Brasil em algum momento, e o fato aconteceu, né? A agricultura hoje é 25% do PIB, 30% da força de trabalho, mas não foi assim ao longo da minha história, né? Então, eu tomei a decisão de ir para agronomia, fui estudar fora de São Paulo, fui para Lavras, em Minas Gerais, um estado maravilhoso. Depois tomei a decisão de fazer mestrado, e no mestrado eu descobri que eu não queria carreira acadêmica, eu queria interagir com pessoas, queria estar próximo do cliente.
e troquei o começo da carreira. O Brasil vivia um momento onde a agricultura ainda tinha uma figura um pouco caricata e ainda não era um berço de tecnologia, né? E isso foi acontecendo, veio acelerando ao longo dos anos. E no começo da minha carreira, eu acho que eu tenho certeza que o que eu buscava era algum local aonde eu me conectasse ao propósito e eu, de fato, imaginava que eu poderia construir a minha carreira. Então eu trabalhei em fazenda, eu trabalhei numa empresa de produção de sementes no período noturno, até que eu descobri a área comercial numa empresa onde eu disse é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Eu quero trabalhar numa empresa que me oferece um produto ou uma tecnologia que faça sentido para o segmento que eu estou trabalhando, e que eu seja esse elo de ligação, interagindo com os clientes, né? Então naquele momento, eu encontrei uma empresa onde eu olhava para as lideranças dentro da companhia e falava: um dia eu quero ser essa pessoa, um dia eu quero me preparar, ao longo da minha jornada para um dia poder ser esse líder que inspira a organização e que entrega resultados, enfim, e que move uma tecnologia ou uma linha de produtos, né? Então eu comecei como vendedor, depois passei a coordenador, gerente, etc., até que cheguei na minha primeira função de liderança de PNL, onde eu comecei a entender um pouco mais sobre uma forma abrangente o que significava todo o arcabouço comercial, e de organização, né? Ou seja, eu produzo, eu desenvolvo, eu ganho acesso ao mercado e eu comercializo o meu produto. Então, eu diria que nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu fui assumindo o protagonismo da minha carreira, entendendo sempre qual é o próximo passo, quais são as competências necessárias para me preparar para fazer a ascensão da carreira, né? Isso veio acontecendo até o momento que eu tive uma oportunidade de ter uma carreira internacional. Eu acabei trabalhando 4 anos fora do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa experiência foi transformadora para mim, tanto sob o ponto de vista profissional, mas também sob o ponto de vista pessoal, né? Eu me desenvolvi bastante, sob o ponto de vista pessoal. Fiquei 2 anos trabalhando na mesma companhia que eu estava e 2 anos eu tive a oportunidade de fazer um MBA lá fora, e voltei para o Brasil, preparado para os novos desafios, e aí foi quando eu entendo que minha carreira acelerou de fato, né? Eu ganhei abrangência, eu ganhei fluência numa língua nova, eu conheci uma outra realidade do agronegócio fora do Brasil, e foi quando a minha carreira acelerou. Nesse momento, eu já tinha uma visão de querer uma cadeira de General Manager, né? Então, eu realmente comecei a levar a minha carreira para me preparar para assumir uma função de General Manager. E eu vinha de uma formação, eu diria, mais comercial de negócio. Eu tive funções em vendas, em marketing, em desenvolvimento de mercado, mais próximo de tecnologia. Fiz lançamento de produto, fiz campanhas de marketing em diferentes canais, ou seja, eu vinha me preparando mais com foco comercial e eu imaginava que eu precisava desenvolver minha carreira para algo mais abrangente. Foi quando eu fui buscar o MBA, que foi um lado, e o outro foi, eu diria, a segunda fase da minha carreira, foi quando eu fui para a área de recursos humanos, né? Aí eu já tinha alguns anos de C-Level, eu entrei no C-Level em 2008, ou seja, já estou com 18 anos de posições de C-Level, né? Se eu não errei na conta, mas Foi aí que ah, eu te conheci, né, Brito? foi aí que você me conheceu. E foi talvez assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que um momento assim de muito desenvolvimento, né? Ou seja, uma mudança da perspectiva da carreira, né? Muito significativa. Eu acabei assumindo a cadeira de RH do Brasil, depois foi RH da América do Sul, depois foi a RH da América Latina. Acabei ficando 6 anos e meio na função de RH
e eu não tenho a menor dúvida de que o executivo que eu sou hoje, ele é fruto das experiências anteriores que eu tive, né? E esses 6 anos de RH, sem dúvida nenhuma, me colocaram nessa posição de ser um executivo hoje, no meu caso, né? E tomando o protagonismo da minha carreira, onde eu viso sempre um bom balanço entre a estratégia de pessoas e, obviamente, a construção do negócio e a obtenção dos resultados. Uma experiência marcante, eu costumo brincar com as pessoas mais próximas, né, de dizer assim, em alguns momentos eu acho que eu não sabia o que eu não sabia, né, e naquele momento a estruturação da equipe, uma um senso de, eu diria, até de humildade em alguns momentos, né? De você contracenar com pessoas que têm mais conhecimento do que você em alguma área específica e você delegar para essa equipe essa capacidade, né? Eu acho que o desenvolvimento que vem é que você precisa estar preparado para fazer boas perguntas, para você dar o direcionamento à visão futura, mas deixar as pessoas se estruturarem e te ajudarem na construção desse caminho, né? Eu acho que o que eu me orgulho muito dessa fase também foi a construção do networking externo, né? Eu acho que conseguir, isso eu levo até para as funções que eu tive depois, de que é muito importante você não só viver o ambiente interno, mas você construir o ecossistema fora da sua organização que te dá insights, que te dá conhecimento, que te dá caminhos, né? Eu exerci muito esse papel durante os 6 anos que eu fiquei em RH e eu carrego isso na minha carreira. É, e aí eu tinha uma vontade pessoal de voltar para o negócio, e acabei fazendo mais uma mudança na minha carreira. Eu tinha um histórico de estar sempre na indústria, e aí veio uma oportunidade de trabalhar no varejo do agronegócio, e comecei essa jornada fazem 5 anos e meio. Comecei numa função com foco talvez um pouco mais comercial, e nos últimos anos assumi a cadeira de presidente para a organização aqui no Brasil. A Nutri é uma empresa canadense que vem trabalhando no varejo e na indústria também do agronegócio brasileiro. E esse período, obviamente, muitos de vocês têm noção, né, que o agronegócio viveu momentos de muita pujança, de muito crescimento e momentos mais desafiadores em função até de um cenário externo, né, um cenário de guerra, etc., mas também uma jornada de muito conhecimento. Assim, eu acho que dentre as potenciais reflexões que a gente poderia fazer como grupo, o quanto a mudança entre estar por muitos anos na indústria e fazer uma mudança para o varejo me trouxe competências ou conhecimento ou habilidades que até então eu não havia construído na minha carreira, desde então, eu acredito que, como eu disse, da mesma forma, a minha passagem sobre a RH me forma como o executivo que eu sou hoje. Eu não tenho dúvida que a mudança da indústria por varejo também me trouxe competências e habilidades novas, e também viver essa diferença do momento de mercado e de negócio, né? Vou ver momentos de muito crescimento e momentos de mais de restrição e desafios também te desenvolvem bastante como líder e como profissional. Eu tô eu de fato acredito que a gente passou por momentos desafiadores no agro, mas não tenho dúvida sobre o futuro do agronegócio brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje aporta tecnologia, tem uma qualificação profissional muito grande, e o Brasil sem sombra de dúvidas, vai continuar sendo aí uma alavanca muito importante para a economia brasileira e para um berço importante para a atração de profissionais hoje e para o futuro. Então,
esse é um pouco da minha jornada, espero aí interagir com vocês e a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho mais. É isso mesmo. Quando você veio aqui, estava na época da pandemia, você contou o que vocês estavam fazendo em termos de ajuda aos funcionários durante a pandemia. Essa foi uma temporada que a gente fez. Bom, vocês falaram de habilidades, competências. Eu queria saber se hoje, quando vocês contrataram ou quando contratam, se vocês acham que essa história de se contratar através da experiência, né? Ou através dos skills, porque a experiência hoje pode não ser válida para amanhã, mas os skills eles permanecem se adaptando aos novos cenários. Como é que vocês veem isso, né? Na hora da contratação? Pode começar, Brito, se você quiser começar, pode. Começar, olha, eu sou fruto disso, né? Eu acho que se a única forma de você fazer as mudanças de caminhos de carreira fosse baseado na experiência, eu não tinha vivido o que eu vivi, ter a oportunidade, por exemplo, de sentar numa cadeira de recursos humanos, né? Então, eu acredito plenamente na avaliação das competências e você fazer a atração dos profissionais baseado nas competências. Isso não quer dizer também que você desconsidera as experiências, né? É, e eu acho que dentro das organizações a gente às vezes tem esse tipo de discussão, né? Ah, mas se eu não passar por essa área, isso significa que eu não posso, num próximo passo, assumir uma determinada função? O que eu me lembro das experiências das conversas que nós tivemos é, olha, isso não é 100% verdade, mas lembre-se que potencialmente você pode concorrer com alguém que tenha os skills e as competências e que tenha tido esta experiência. Então, eu costumo dizer que não é um ou outro, eu acho que talvez as duas combinações ajudem muito. Agora, se eu tiver que fazer uma opção, eu acho que a opção pela competência ela é muito relevante, tanto no aspecto da contratação e da atração, mas também nos processos internos dentro das organizações. Obrigada, Cássio. Olha, na Accenture, né, uma empresa de consultoria, de alguma forma, a gente vende pessoas, né, para os nossos clientes. Eu vendo um misto de experiência e competências, né? E tem muitas situações que o cliente quer alguém para sentar do lado dele, alguém que tenha aquela experiência específica, alguém que tenha passado por aquele momento que ele passou. Então, isso tem muito valor. Mas para você construir um bom set de experiências, eu fui contratado pela minha experiência. Se eu não tivesse as competências, eu não teria desenvolvido tanta experiência. Eu acho que eu ficou meio. Acho que vocês entenderam, é confuso, mas para você construir experiência, você tem que ter skill, ter habilidade para navegar, para saber aprender, para saber passar de uma fase para outra. Então é uma combinação, é um muito muito forte. Cada momento, cada situação. Acho que até falando assim, é um não tema. Tem que ter os dois, gente. Tem que ter os dois. É. Você tem que ter competências, habilidades para construir experiência. A vida é feita, você constrói experiência e adquire capability, capacidade. Você sabe que eu faço algumas perguntas, eu sempre faço, e o que eu acho interessante, bom, primeiro que as histórias das pessoas são diferentes, mas cada um traz um ângulo novo nessas perguntas. Então, nunca a pessoa sai com a mesma visão. E é isso que é beleza da vida, né? Porque você depois constrói a sua, né? Não Muito, tem muito. chat GPT que substitua essa Não diversidade. tem, não tem. O chat GPT faz uma série de coisas, né? Que, aliás, é É, maravilhoso. Mas esse tipo de coisa ele não faz. não faz. Então,
Eu sou heavy user, apesar da minha idade, heavy user do ChatGPT. Ah, eu Adoro. não consigo passar um dia sem É ele. maravilhoso, E, né? e eu acho que nesse aspecto também, se eu puder fazer um comentário adicional, que eu acho que, me conectando ao assunto do protagonismo, é a reflexão sobre quais são as competências que eu não tenho e que eu preciso desenvolver, né? E essa questão do autoconhecimento, eu acho que é um desafio permanente, né? Porque o mundo move, as tecnologias se desenvolvem, assim como vocês estão falando agora. E como é que a gente mantém viva essa reflexão sobre qual é qual é a competência nova que eu vou ter que ir atrás? Eu acho que é esse tipo de profissional que eu acho que acaba se dando bem no mercado, e eu concordo no balanço entre a experiência com a competência, mas é, porque as coisas mudam, o mundo evolui, e pode ser que determinadas competências que em um determinado momento não foi, uma fraqueza ou talvez até uma falta, ele possa ser no futuro. Então, eu acho que o pensamento é sempre, putz, qual é a nova competência que eu vou atrás e que eu preciso desenvolver, né? Que aí tem o Por i- grande diferencial mesmo, que esse é o tema relacionado ao comportamento, à atitude, ao mindset, ao nosso mindset, né? Essa É. de estar olhando sempre para frente, de estar olhando com esse objetivo de crescer, de ter humildade. O autoconhecimento parte muito de humildade, de entender de maneira verdadeira o que você está pronto, não está pronto, o que você precisa melhorar e ter a atitude de estar melhorando sempre. Gente, vocês falaram música para os meus ouvidos. Autoconhecimento. Eu sou daquelas que acho que fora do autoconhecimento, e quem participa dessa live sabe que eu sempre falo, não há salvação. Então, é isso aí. E agora, mais do que nunca, porque você precisa estar equilibrado, né? Sabendo, olhando, verificando o que vai acontecer para fazer os movimentos adequados. Né? Muito bem. Então, ainda estamos falando sobre carreira. Eu vou querer saber de vocês o que mais surpreendeu vocês durante esse período todo. Foi da carreira? Foi alguma coisa da pandemia? Foi o quê? O que mais surpreendeu, É, Eu posso começar. É, eu não diria que me surpreendeu, eu diria que continua me surpreendendo, bastante. É, é como os relacionamentos, e a forma como você constrói a sua carreira, é, ele acaba se conectando a todo momento, né? Ou seja, se você garantir que você faz a coisa certa da forma certa, é impressionante como essas coisas no final voltam para você, né? Então, se você segue um bom roteiro, né? Isso não quer dizer que você não vai cometer erros, não quer dizer que em algum momento você vai cometer um equívoco, fazer uma coisa que talvez você pudesse refletir e falar, talvez eu não fiz da melhor forma, mas é impressionante que ao longo do tempo, as coisas voltam, né? Ou ah, ah, uma uma forma adequada que você fez um projeto, a forma adequada como você tratou as pessoas, a forma adequada como você reestruturou, a forma adequada como você encantou um cliente. Ou seja, no final, todas essas coisas vão se conectar a você e vão voltar, né? Então, eu continuo me surpreendendo. Já tenho mais de 30 anos de carreira que às vezes essas coisas aparecem. Parece uma coisa pequena do começo da sua carreira, que talvez até na tua cabeça você tenha tirado um pouco do radar e ela volta. Ah, você lembra aquela coisa maravilhosa que nós fizemos, aquela entrega? Ou...
Então, isso continua me surpreendendo. Às vezes você encontra uma pessoa, às vezes você comenta de um projeto e essas coisas voltam, né? Então, continua me surpreendendo que essa jornada de construção ela é muito relevante, ela é muito importante para nós e para as pessoas que estão em volta, né? Esse talvez seja o que me vem à cabeça quando você me perguntou, Irene. É ótimo. E como você falou, fazer a coisa certa, eu vou remeter a uma coisa que você falou antes, né, da importância do network, né? Assim, como fazer corretamente, construir corretamente uma rede de relacionamento traz benefícios para você, né? Quase que eu digo que é uma rua de mão dupla, né? Você dá e você recebe, dá e recebe. Então, fiz só uma conexão, viu, Brito? Só complementando Perfeito. isso que você tinha falado. Perfeito. Cássio, desculpe, cortei você, não deixei você falar, falei primeiro. Não, sem problema. Realmente, network resume bem. É a principal consequência, uma das grandes consequências do fazer certo, correto. Lembro muito, tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio Barbosa e ele falava muito isso do. Ele falava uma outra coisa também, ele falava, olha, Cássio, você vai ser julgado daqui a 10 anos por uma CPI. Imagina, na época estava a época das CPIs. Pelo que você tá, a decisão que você está tomando hoje, pela cultura e expectativa de uma sociedade daqui a 10 anos. Então, pense muito nas suas atitudes, decisões de negócio, porque a coisa certa de hoje não necessariamente é o certo De daqui a 10 amanhã. anos. Enfim, mas de tudo isso, me veio à cabeça, realmente, não queria falar de coisas negativas aqui, mas o que está na minha cabeça, do que me surpreende, e me surpreendeu muito, eu ainda tendo assim, os sonhos desse mundo, né, enfim, corporativo, é como tem gente do mal, gente que faz as coisas erradas, gente que cuida mal de equipe e que tem sucesso ainda, né? Então, Mas isso é por pouco tempo, cara. na minha carreira, mas até hoje ainda tem. Então, na minha carreira toda, o que mais me surpreendeu hoje foi isso, foi ver pessoas realmente fazendo as coisas de forma muito errada e só por entregar um número, entregar uma meta, ou por ser aquele que fazia as coisas que o outro não queria fazer, tinha sucesso, né, corporativo. Né? Grandes corporações ainda têm muito isso, e isso sempre me surpreendeu muito. E esse sucesso, você falou, sucesso corporativo. Ainda bem que Corporativo, você colocou isso, porque, na minha visão, sucesso é você deixar legado, né? E claro. essas pessoas não deixam legado. Então, talvez eles ganhem dinheiro, tenham sucesso corporativo, mas depois que eles saem, ninguém lembra deles. Ou se lembra, lembra com certo arrependimento. Então, Mas assim, é incrível como ainda, infelizmente, ainda tem isso. Ainda é, tem. mas é, mas a vida é assim, né? A vida é isso. Você tem que escolher por quê ou pelo que você quer ser lembrado, né? Exatamente. Então, muito bom. Então, falando ainda em lembrar e tudo mais, a gente hoje fala um pouquinho de quiet quitting, e ressignificação do trabalho, que começou um pouco com a pandemia, e hoje a gente vê as pessoas se preocupando com o híbrido, com o home office, né, ou presencial. Como é que vocês veem isso? Essa ressignificação do trabalho? Vocês sentiram isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Estou tendo a oportunidade na Accenture, como a gente presta serviço para dezenas, centenas de clientes, e cada cliente tem uma política, né, interna. Né? Então, a gente tem clientes que é home office quase total, tem cliente que quase nunca
saiu um dia do escritório, né? Pessoas que estão no escritório o tempo todo. Mas internamente, a Accenture é muito interessante como ela evoluiu nesse conceito do que é o trabalho. Ela tem a liberdade total, o que a grande definição está no perfil do cliente. Se o cliente é home office, se o cliente é físico, você tem que ir lá participar do dia a dia do cliente. E em termos de hierarquias e cargos e a sua função, também é tudo muito fluido. Assim, aonde você de verdade está agregando valor e consegue agregar valor nesse momento para esse cliente, vai ser a sua função. Não tem o conceito do chefe ou da sua área específica. Aonde você agrega mais valor, onde você consegue agregar valor para o cliente, você vai atuar dessa forma. Ou método de trabalho híbrido presencial, ou até com função e como você vai atuar. É sempre focado na maneira de se adaptar e entregar o maior valor possível para o cliente. Então, você vê uma empresa assim, claro que não são todas, mas é ver como mudou e evoluiu esse formato, e hoje é um formato muito fluido, até eu posso dizer. Ótimo. Brito, É, eu acho que eu tentaria abordar a questão da ressignificação do trabalho de uma forma mais ampla, porque eu acho que a ressignificação do trabalho, eu acho que ela vai além do conceito de se é híbrido ou presencial. Notadamente, houve sim um ajuste em função da pandemia. Não dá para a gente imaginar, né? Acelerou muito a questão da gente usar o virtual como uma ferramenta de trabalho. Acho que as empresas ganharam agilidade, ganharam economia de custo em alguns momentos. Pensa a quantidade de viagens que a gente tinha que fazer para determinadas reuniões, etc. É, mas eu vejo ressignificação do trabalho de uma forma ampla e eu acho que ela deveria, ela não pode deixar de existir nunca, né? E eu acho que existe um equilíbrio entre qual é a sua responsabilidade como profissional e qual é a responsabilidade da empresa, e você tem que tomar um cuidado para que isso não seja transferido de um para o outro, né? Eu acho que ressignificar a carreira passa por, como disse muito bem o Cassius no começo, eu trabalho num lugar que eu me conecto ao propósito. Eu aqui neste local eu consigo encontrar um equilíbrio vida e trabalho que faça sentido para mim e que me propicie o ambiente para entregar o resultado que a empresa espera da minha função, seja qualquer, né? Então, eu acho que essa questão de você entender o impacto do trabalho na sua vida, nas suas relações, né? Porque a gente não é só profissional, a gente é pai, é filho, é irmão, é amigo, etc., né? Então, eu acho que isso tem que ser olhado de uma forma mais ampla e tem este balanço entre o que eu imagino e o que é esperado da empresa. Nós adaptamos o modelo, principalmente aqui no nosso escritório central, onde a gente tem essa flexibilidade, entendendo que São Paulo é uma cidade dinâmica, é uma cidade que tem os seus desafios de uma cidade cosmopolita. E a gente tem outras operações que a gente tem a necessidade do presencial todo o tempo. Agora, o desafio que fica para todos nós é como a gente olha isso dentro do nosso ambiente pessoal. Então, se eu tivesse que elencar eu acho que a conexão com o propósito e você trabalhar num ambiente onde você sente que a cultura deste local faz com que você se sinta engajado e que é um ambiente incluso, suficientemente diverso para você entregar resultado, onde você se sente ouvido, etc. é, de alguma forma tangencia essa discussão da ressignificação do trabalho. Então, às vezes eu vejo a gente se pegando discutindo a ressignificação do trabalho como apenas uma questão entre estar presencial ou estar virtual. Eu acho que é muito maior do que isso.
E eu acho que nós, como profissionais, temos que ter isso na mesa a todo momento, né? Você está certíssimo, Brito, mas é que o híbrido e o presencial ele é um reflexo desta Uhum, ressignificação na dimensão daquilo que é importante para a minha vida. É por isso, né? Mas você tem coberta razão. A primeira coisa, e o Cássio falou muito bem, é você estar conectado com aquilo que te move, com o seu propósito. Mas dentro desse propósito tem uma série de variáveis, né? E uma delas é aquilo que eu também valorizo, né, da minha vida pessoal, porque como você mesmo falou, a gente tem diversos papéis na vida, não é só o profissional. é. Mas perfeito, Brito. Bom, como a gente falou um pouquinho, o Brito já teve carreira internacional. Embora o Cássio não tenha tido, mas conhece várias pessoas que tiveram, eu queria que os dois me falassem o quão importante é, né, para a carreira de um executivo você ter essa carreira internacional. Vai lá, Cássio. Olha, eu não tive essa oportunidade, mas trabalhei 15 anos no Santander. Agora estou na Accenture, também é uma empresa internacional, Buzala, enfim, mas no Santander acho que eu tive mais esse papel. Eu participava do Comitê Global de Meios de Pagamento do Santander. E o Brito comentou um pouco isso, né? Quando ele falou, você vai e enxerga o agronegócio de outro país. Quando você enxerga o de outro, você entende muito melhor o do seu próprio país, né? É incrível isso. Então, eu lá, vendo os problemas e desafios e oportunidades do mercado mexicano, mercado argentino, mercado espanhol, mercado polonês, nesse comitê global a gente discutia, definia junto as estratégias, quanto de investimento a gente colocava em cada país, em cada projeto. É incrível como o tempo todo eu ficava refletindo sobre o Brasil, sobre o meu negócio. E o outro aspecto também muito interessante é você ver essa diversidade, multiplicidade de culturas, né? A cultura mexicana muito diferente, enfim, de cada país, né? Você vê momentos até da sociedade diferentes, né? Em temas que são ainda atuais, né? Mas desde o tema racismo, sexismo, importância do ESG, importância de questões. Você vê cada país num momento totalmente diferente, cada sociedade encarando esses temas de forma diferente. É um aprendizado gigantesco, é incrível como. E tudo faz para mim, sempre foi uma reflexão muito forte para eu aprender mais e entender mais a minha realidade Brasil, a minha realidade Cássio, como um cidadão brasileiro e como um profissional no mercado brasileiro. Então, se você não tem a oportunidade efetivamente, como o Carlos vai explicar aqui, de morar fora e lutar no dia a dia num outro mercado, pelo menos se force a ter essa conexão de enxergar o Brasil pelos olhos e ponto de vista de outro mercado. Perfeito. Acho Brito, que muito, acho que muito bem colocado pelo Cássio. Sem dúvida nenhuma, todos os pontos que ele trouxe fazem muito sentido. Acho que ajuda na formação do profissional. É, eu acho que essa abrangência, né, esse desenvolvimento, essa possibilidade de você fazer comparações, de você entender as dinâmicas, né, eu acho que sem dúvida. É, e tem o aspecto pessoal também, né? Eu não quero me colocar na posição aqui de recomendar, porque as experiências são muito individuais, né? Não quero dizer que o meu modelo é o modelo adequado, eu acho que isso depende de cada um, mas no meu caso, a combinação do desenvolvimento profissional e do desenvolvimento pessoal foi muito relevante para o desenvolvimento da minha carreira, né? O fato de você viver num outro país, com uma outra língua, com uma outra cultura,
Você, é, no meu caso, até minha filha mais velha nasceu fora do Brasil, então são experiências assim que marcam a sua vida. E no final, eu acho que hoje tá difícil de alguma forma de você separar, não dá para você ser uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida pessoal, né? As coisas estão. Então, isso enriquece bastante. No meu caso, foi muito importante no momento bem mais jovem, né? Então, foi importante para minha formação como profissional. Então, eu acho que a dica, assim, eu recomendo pela experiência que eu vivi, mas cada um tem que fazer essa reflexão pessoal. Me chamou a atenção que eu vi o resultado de uma pesquisa recente, de que a carreira internacional estava muito mais bem, existia um interesse muito maior do que é hoje, parece que caiu na escala das avaliações. Talvez a gente consiga até refletir um pouco sobre isso em função do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo no mundo, né? Acho que as pessoas devem estar refletindo um pouco sobre isso, mas no meu caso específico, assim como experiência internacional, assim como ter começado na área de vendas, assim como ter passado por RH, sem dúvida nenhuma, de ter mudado da indústria para o varejo, sem dúvida nenhuma, foram experiências, assim como o Cássio contou a história lindíssima dele, de desenvolvimento da carreira dele. Como é que você aproveita todos os momentos que você tem para ganhar competência, se desenvolver, criar networking, etc., para se preparar para as oportunidades futuras que vão passar à sua frente, né? E aí você tem que estar preparado para ir lá e agarrar, né? Eu acho que é um pouco por aí. Perfeito. Você sabe que você, quando eu falo de carreira internacional, e é bom que você teve essa experiência mais jovem mesmo, eu acho que em termos até familiar é mais fácil quando você ou não tem filhos ou tem filhos pequenos, porque a mudança é mais fácil. Quando você está mais velho, com mais experiência, e a família tem filhos na adolescência, a mudança é mais complicada para a família, né? Uhum. E se você é mais velho, você tem que pensar como é que vai ser a sua volta, porque é um pouco mais complicado por causa das posições que você já ocupou. Vocês concordam? Assim, direcionalmente total, acho que você até tem bastante experiência pelo seu contato que você tem com os executivos, etc., sem dúvida nenhuma. Eu acho que o desafio, às vezes, ele existe, não é o fato de mudar internacional que traz um elemento a mais, às vezes mudar dentro do próprio país, né? Você Aí, sair de São Paulo e morar em Porto Alegre com filhos adolescentes, o desafio, às vezes, é muito grande, né? perfeito, perfeito, perfeito. É a mudança, né? É a mudança que É é que o complicada. internacional traz um tempero a mais, né? Traz um Você desafio. está coberto de razão, porque adolescente não gosta de mudar, né? Você vai tirar o adolescente do seu quarto, né? É. Ele fica desesperado, né? Muito bom. Gente, é o seguinte, como falei para vocês, aqui as coisas passam tão rapidamente, se a gente pudesse, a gente ficava horas aqui, né? Mas está chegando quase ao final e eu queria deixar esses últimos momentos para vocês darem algum conselho para as pessoas, para a carreira, nesse momento único que nós estamos vivendo. A vida é sempre única, mas esse é o momento mais único, de muita vulnerabilidade. Que conselho vocês dariam? Brito, eu quero que você conte aquela história do visionário, que eu achei maravilhosa, né? Que nesse momento faz todo sentido, né? Então, eu queria que vocês terminassem aqui. Então, o grande finale vai ser com o Brito contando a história. E eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa que o Brito comentou mesmo, usou essa palavra autoconhecimento, né? Eu acho que de tudo isso que a gente está fazendo, a gente tem a parte profissional, a parte muito relevante, importante dessa nossa jornada aqui. Eu usei muito as relações pessoais, os desafios que eu tinha profissionais como ferramentas e alavancas
para o meu autoconhecimento, para me conhecer como pessoa e para evoluir e melhorar na minha vida no dia a dia como filho, marido, pai, porque a gente fica muito tempo lá também, né? Então é aprender a, enfim, é acreditar que aquilo ali não é só aquilo, mas aquele momento é muito, faz uma parte muito importante e relevante da sua vida. Então, como é que você se conecta ao dia a dia do trabalho, vivendo intensamente e usando aquilo para autoconhecimento, para evoluir como pessoa? O tempo todo a gente é uma pessoa só, como pessoa, para ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor esposo, o melhor amigo, melhor profissional, colega, líder. Aquele ambiente lá é muito rico para você desenvolver todo esse autoconhecimento e para você também fazer as trocas, né? Para você dar coach numa fase da vida, né? Você começa a dar coach, a mentorar, a fazer amigos, colegas. Então, acho que o grande ponto e aprendizado, de novo, não é aquele saudosismo, parece. Minha mãe fica com raiva quando eu falo, não, porque agora eu com 60 anos, ela fala, para de falar isso, meu filho, 60 anos, você é novo ainda, você é jovem, parece que você está se sentindo velho. Eu não estou me sentindo velho, mas eu sinto que é uma fase diferente mesmo, muito gostosa. É muito gostoso estar com 60 anos, com energia e com essa visão de mundo de estar experimentando, vivendo, trocando, doando, servindo o tempo todo. Muito bom. Eu concordo com você, porque eu também, com os 75, também agradeço por estar aqui bem feliz, ainda contribuindo, né? Isso é uma maravilha. Esse é que é o legado, essa é que é a coisa boa. Você ainda está aqui contribuindo. Brito, querido. Vamos lá, eu acho que o que você me pediu e é um dado, estava no Estadão recentemente sobre, a gente estava conversando entre nós aqui, falando um pouquinho sobre visão e falando do desafio atual, que é você construir uma visão futura com tudo que está acontecendo no mundo. E o comentário que a Irene gostou foi que no jornal estava escrito que um executivo de 80 anos, reconhecido por ser um visionário, se declarou quase que um analfabeto. Ele falou: olha, o mundo está tão confuso no momento atual. Que eu tenho dificuldades, e sempre fui reconhecido por ser um visionário, estou com dificuldade de prever o futuro, preciso me preparar, preciso estudar, preciso ler, preciso discutir mais, participar de lives, e conversas com pessoas para eu conseguir formatar uma nova visão dos próximos anos, né? Não quero me colocar na posição aqui de dar conselho, né? É sempre desafiador, mas eu acho que a reflexão que a gente pode fazer juntos aqui tá no tema da nossa conversa, a questão do protagonismo. É um jargão, a gente fala isso há muito tempo, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, de assumir o protagonismo da carreira. É, e talvez um outro ponto é a gente estar atento às oportunidades, eu acho, né? Eu acho que o Cássio foi muito feliz nos comentários. Tem as questões de autoconhecimento, que muitas vezes são uma grande oportunidade da gente reconhecer de fato de que tem um skill que me tornaria um melhor profissional, mas que ou eu não admito, ou eu não reconheço que é uma habilidade que eu tenho que desenvolver. Tem a atenção a novas oportunidades que às vezes acontecem no ambiente de trabalho, de você abraçar e de você estar atento e levantar a mão, né? Mas enfim, eu acho que vai muito por essa questão do protagonismo, né? A gente tem um exemplo aqui fantástico, que é o exemplo da Irene, que tem um protagonismo fantástico sobre as coisas que ela faz, a forma como ela faz, e se declarou aqui, e eu já tinha escutado isso várias vezes, de que se sente muito feliz de estar contribuindo de fato, impactando a vida de um monte de gente, né? Então, eu acho que isso é um exemplo bacana de protagonismo. Eu acho que a gente
corre o risco de, num ambiente esse tão turbulento que a gente está vivendo, de você falar, peraí, eu vou ficar meio quietinho aqui, vou fazer o meu básico bem feito, talvez seja uma grande oportunidade para você fazer coisas novas e coisas diferentes, né? Então, vamos firme, com força e com muito protagonismo, tem muita coisa bacana para a gente fazer. Ótimo. Gente, nós estamos chegando ao final. Eu sempre deixo uma mensagem final e hoje, de tudo que se falou, eu queria dizer que é o fazer a coisa certa e ligar isso ao network. Gente, network é networking é o melhor ativo que você pode ter. Mas esteja aberto para dar também, para você poder receber. Então, a minha mensagem de hoje é: a gente planta e recebe aquilo que a gente planta. Então, cuidado, vamos semear bastante coisas boas, né? Agradeço a todos vocês que sempre estão aqui nos prestigiando. Foi um prazer imenso ter vocês. E Cássio e Brito, quero agradecer a presença de todos, vocês dois. Foi maravilhoso ter os dois com visões diferentes. Foi excelente a nossa conversa. Muito obrigado. Um beijo a todos e até o próximo. Tá? Tchau, boa noite, bom Boa descanso. noite. Boa Tchau, tchau, noite. abraço. Tchau. 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 Podemos sair.